Bom dia, galera do Tricolor, mais uma vez aí Marquinhos Tricolor, canal Tricolor na área. Vamos estar falando aí Fluminense 3, Olímpia 1. Fluminense venceu mais uma, Fluminense jogou um partidaço, muito boa partida do Fluminense. Flusão, de parabéns, mais uma vitória, é a 12ª vitória do Fluminense seguida. É recorde atrás de recorde batido aí pelo nosso treinador Abel Braga. Mas vamos falar disso aí. Antes de tudo, não esqueça não, dá um like, compartilha, comenta. Você que, você tem assistido os vídeos aí, valeu? Dá uma moral aí, vê se você compartilha esse vídeo aí, vê se você tem que se inscrever no canal, tá? E no caso de apertar o sininho para quando tiver um vídeo novo você tá assistindo aí. Valeu, galera? Tamo junto aí. Vamos lá, olha só. Fluminense mais uma vez, Fluminense jogou bem, tá? A partida do Fluminense foi uma boa partida. Começou bem, começou atacando, começou para cima e conseguiu logo de cara meter 1-0. Um jogo que a gente achava, opa, começou fácil, vai ser um jogo bom, a gente vai golear esse time aí. Mas, né, meteu 1-0 logo de cara. E aí o que aconteceu? O Fábio, nosso goleiro, né, deu uma falha daquela tremenda. Que falha, né, que o Fluminense não contava, o jogo estava seguro, o jogo estava totalmente nosso. A gente dominando e a gente dali, gente, tudo indicava que o Fluminense ia partir para uma goleada de 3-0, tudo tranquilo, tudo na melhor paz. Mas o goleiro, né, acho que a ideia dele era botar por cima do zagueiro e do atacante do Olímpia e acabou entregando no pé do Olímpia e os caras empataram. Daí, filho, desandou tudo. Desandou tudo, o esquema tático estava montado, o time estava certinho, estava organizadinho, certinho, né? O esquema tático dele com 3 zagueiros, estava tudo funcionando. A grande verdade é essa, estava tudo funcionando, todo mundo jogando bem. E o Fábio dá aquele mole ali, desestruturou completamente o Fluminense. Os caras podiam ter virado até o jogo, né? Eles empataram, podiam ter virado o jogo. Deu um balde de água fria na torcida, quem estava assistindo o jogo. O balde de água fria foi geral. Durante uns 20 minutos ali nós vimos o troço ficar complicado, tá? Então o primeiro tempo, praticamente o primeiro tempo, o Fluminense no finalzinho, o Fluminense ainda respirou lá para os 35 minutos, por aí, né? Aí dali para frente, acho que o Fluminense deu aquela respiradazinha e começou a normalizar o futebol. Mas foi um baque. No segundo tempo já foi outra situação, nós já começamos para cima, já começamos fazendo gol. Abel Braga deve ter dado lá, eles mesmos se uniram lá dentro, né? Porque precisava disso, essa união. E o Fluminense veio para o segundo tempo diferente, partindo para cima, atropelou praticamente o Olímpia. A grande verdade foi essa. Agora, o Fluminense, gente, ontem não era para ter sido 3-1. Aí primeiro os elogios, né? Foi um timaço, jogou bem, todo mundo jogou bem, tem que elogiar todo mundo. Ninguém jogou mal ali. Pô, Felipe Melo arrebentou, ganhou todas, foi uma briga maravilhosa, jogou muito. Felipe Melo pra mim ali estava arrebentando. E aí no segundo tempo, que já deve ter acontecido, essas mudanças já tem que ter acontecido há muito tempo, gente. Infelizmente o Luiz Henrique se machucou, não era para ter saído o Luiz Henrique, mas ter entrado o Arias. O Arias tinha que ter entrado já no lugar do William Bigode, que não estava jogando mal, mas gente, não é aquele jogador, ele tem que jogar praticamente igual o Fred, joga um tempo e sai, dá vaga para outro. E Arias está pedindo passagem. E outra coisa, o Iago Felipe, gente, o Iago Felipe é outro, que quando entra Martinelli no lugar dele, o Fluminense muda, foi o que aconteceu ontem. Entrou Martinelli, entrou Arias, o Fluminense foi outro time. Então isso tinha que acontecer até no intervalo. O erro do Abel continua acontecendo. Ele não tem que esperar, gente, muito tempo para fazer essas mexidas. Ele já tem que chegar mesmo no intervalo, como ele fez ontem, quando ele fez com Martinelli, né? Entrou Martinelli no intervalo, no lugar do Iago Felipe. Então isso tem que acontecer. Você vê que o Fluminense veio pro segundo tempo, foi outro jogo. Deixa eu botar aqui. A história do Fluminense ontem com o Martinelli foi outra situação. Jogou muito. Muda o Fluminense, tá? Martinelli, Nonato e Arias. Quando esses caras entram, o Fluminense é outro. E ontem não deu outra situação. Quando esse moleque entrou, o Fluminense começou a dominar o jogo de novo. Então, cara, esse é o problema de Abel Braga.
Ontem a torcida não vai vaiar ele, não queria vaiar ele. Mas se pudesse, né? Porque é um jogo de livre, tem mais que apoiar. Mas se pudesse, vaiaria. Inclusive, quando ele começou, o Fluminense meteu 3-1, gente. O Fluminense meteu 3-1. Se o Fluminense continua para cima, o Fluminense definiu o jogo ontem. Ia definir o jogo ontem. Ia meter 4, 5, brincando naquele time. Porque os caras abriram, os caras estavam querendo bater, os caras batem muito, os caras só queriam briga. E se o Fluminense bota, se ele botasse, sério, se ele botasse o Caio Paulista no time ontem, se ele botasse, podia ter sido Ganso, pra mim não interessa, mas se ele bota um Gabriel Teixeira, se ele bota uns atacantes pra cima daquele time ontem, gente, o Fluminense metia uns 5-0. O Fluminense 5-1, né, que eu já tinha tomado um gol. O Fluminense podia ter metido ali 4 gols de diferença. Já ia para lá, para o Paraguai, classificado. Mas não, o Abel Braga, ele prefere tirar atacante e botar zagueiro, botar lateral. Cara, sério, quando o Pineda entrou no lugar de William Bigode, eu falei, não tô acreditando no que está acontecendo. Não tô acreditando no que está acontecendo. Gente, é isso que não dá para descer, entendeu? É por isso que eu não consigo engolir Abel Braga. Eu não consigo engolir Abel Braga. Eu não consigo aceitar ele como treinador de futebol. Gente, qual é o objetivo de um ser humano tirar um atacante, um time jogando bem, o time indo para cima, o time prestes a meter mais um gol e o cara me tira um atacante e bota um lateral? Não tem condição. Não tem condição. Eu não consigo aceitar isso. Aí depois me tira outro atacante para botar quem? Ganso. Cara, sério, o Fluminense acabou o jogo com Arias como centroavante. Arias sozinho, jogando contra 4, 5 jogadores do Olímpia. Isso é inaceitável, inaceitável. O Fluminense tendo lá no banco de reserva o Caio Paulista. O Fluminense tem o garoto Gabriel Teixeira. O Fluminense tem Natan. O Fluminense tinha Ganso, né, que entrou, mas sinceridade não entendo qual foi a função de Ganso ter entrado nesse time se não tinha mais atacante no Fluminense. Então, uma hora eu vi Arias, todo mundo viu Arias tentando entrar na área, tentando sair com a bola sozinho contra 4. Por quê? Ele tinha enchido o time de negro retranqueiro. Cara, sério, não desce na garganta, não desce. Um Fluminense, um jogo fácil, um jogo pro Fluminense meter 4, 5 gols. Tava fácil para isso. Por que o medo? Por que o medo? Cara, o jogo lá, os caras batem, os caras são quizumbeiro e os caras vão vir para cima da gente. Nós perdermos lá por 2 gols de diferença, a partida vai para os pênaltis. Por quê, gente? Porque ontem nós podíamos sair daqui, na verdade, com um jogo tranquilo. Podia chegar lá e perder até por 3 ou 4-0 de diferença, o Fluminense estaria classificado. Um jogo fácil, um jogo para golear 5, e Abel Braga fica com medo. Aí você fala, a parte da torcida não consegue engolir esse cara. Não vai engolir nunca. Não vai engolir nunca. Tem 12 vitórias, tá batendo recorde. O Fluminense é o melhor, do Brasil. O Fluminense pode ser tudo, mas o erro do treinador desse jeito a gente não consegue engolir. Não tem como engolir. Por que esse jeito de ser tão cagão, de ser medroso? Porque o time tava bem, o time tava jogando bem, os caras estavam... Cara, sério, o Fluminense ontem era só trocar as peças certas. Era para ter entrado Arias no lugar de William Bigode, mas aí o garoto se machucou. O que tinha que ter feito? Se não tem Luiz Henrique, tem Caio Paulista. Caio Paulista no lugar do Luiz Henrique. O Arias no lugar de William Bigode. Isso que as mudanças que tem que ser feitas. Ontem ele conseguiu tirar Cano para entrar Ganso. Gente, o Fluminense precisando fazer gol. Essas mexidas que... mas o Fluminense está ganhando. Então o Fluminense está ganhando, então ninguém vai falar nada. Entendeu? Então o nego vai aceitar essas mexidas. Vai falar, mas vai falar com ressalvas. Por quê? Não. Cara, você é o único que está falando mal de Abel. O Fluminense ganhou de 3-1. O Fluminense... Gente, o Fluminense vai com a vantagem para lá, mas o jogo lá é totalmente diferente, é outro jogo. E se você vai com uma vantagem de 3, 4 gols, você está praticamente classificado. 3-1 e quase o Fluminense toma o gol de 3-2. Por quê? Porque ele recuou o time. A bola passou na linha embaixo do gol, o cara só tocar para dentro do gol e bateu o terceiro gol.
Aí a gente ia lá com vantagem nenhuma, a gente praticamente só com empate. Por quê? Porque o cara fica com medo. Cara, é inacreditável, sério. É inacreditável eu estar aqui falando uma situação dessa. Mas é revoltante. É revoltante. Todo mundo que eu conheço de futebol fala a mesma coisa. Por que esse medo? Gente, não tem motivo. O Fluminense está jogando em casa, o Fluminense tem jogador no banco de reserva, tem tudo. E o cara consegue ser medroso. Cara, sério, é inacreditável. É inacreditável eu estar aqui falando a situação dessa, de um jogo de ontem, que a gente ganhamos. Precisava ganhar, pelo menos eu falei ontem no vídeo. Se você quiser assistir, tá aí, de 2 gols, de pelo menos de 2 gols de diferença. Ganhamos. Ah, você não está satisfeito? Não tem como ficar satisfeito. Não tem como. Se você tá um jogo duro, difícil mesmo, aquele jogo duro, e você consegue meter 3-2, opa, alívio, maravilha, então. Mas não, o jogo tava fácil. Esse aqui é o problema. O jogo fácil de meter 4, 5 gols. E aí você tira seus atacantes e entra com defensores? Pelo amor de Deus, Nata. Aí você quer que eu aceite Abel, que ele desça na garganta aí. Abel é o melhor treinador do Brasil, tá todo mundo falando, só você tá falando contra. Pra mim ele não é fraco. Pra mim continua sendo fraco. Pra mim é um cara que não sabe aproveitar as oportunidades. Esse é Abel Braga. Não sabe aproveitar. O Fluminense vai lá pra cima, vai com vantagem agora de 1 gol, tá? Pode perder até de 2, porque não vai estar classificado. Aí vai pros pênaltis e vai decidir. Eu acho que dessa vez acho que é pênalti, não tem nada de prorrogação, né? Então, o que acontece? Podia ir para Alagoas, Paraguai, quarta-feira que vem, classificado. Não vai porque Abel não quis. Essa é a grande verdade. Mas pelo menos a gente vai com a vantagem de poder perder por 1-0. Ele vai trancar o time completamente lá em cima, pode ter certeza. Se teve medo aqui, lá vai ser pavor. Lá vai ser pavor. Essa é a grande verdade de Abel Braga. Se ele teve medo de partir para cima dos caras aqui ganhando de 3-1, lá ele, meu irmão, pode ter certeza que ele deve entrar com 10 zagueiros e 5 zagueiros e 5 volantes. Ele vai tirar todos os atacantes, vai entrar com 5 zagueiros e 5 volantes lá para trazer o 0-0 de lá de cima. Essa vai ser a grande verdade de Abel Braga, porque ele teve tudo para matar o jogo aqui e não quis, tá? Mas a grande verdade é que o Fluminense deu um grande passo, ganhou, tá com 2 gols de diferença, pode perder por 1-0 lá, que vai se classificar, mas o Fluminense acredito que vai voltar com essa classificação. O time tá seguro, tá? Com 3 zagueiros, com 2 zagueiros, Felipe Melo arrebentou a boca do balão ontem, a área jogou muito, né? A área não jogou muito, não jogou porque o ataque tirou o Luiz Henrique, não tinha mais Geno, o Cano foi substituído, porque acabou, praticamente jogou sozinho, mas o time tá seguro, o time tá organizado, não tem como falar mal de ninguém, todo mundo jogou bem ontem. Tinha só o Fábio que falhou, aquela falha imperdoável, mas depois ele salvou também com outras defesas. O Fluminense foi muito bem ontem, encaminha a sua classificação. Nós não vamos ser eliminados pelo Olímpia, com certeza nós vamos chegar lá e vamos trazer o resultado, tá? O Fluminense merece, porque está jogando bem. 12ª vitória do time. O time está bem, o time está muito bem. E vamos trazer essa classificação do Paraguai. Valeu pelo Fluminense de ontem, jogou bem, não deixou, né? Se abalou um pouquinho no gol que o Fábio fez lá, tomou, mas deu tudo certo. Se não fosse o nosso treinador com medo, nós teríamos metido mais uns 2 ou 3 gols nesse time, nesse cara. Mas infelizmente isso é futebol, o esquema dele é esse, o importante é ganhar para ele, certo? E eu acredito que é isso aí mesmo, o negócio é ganhar, vencer com a vitória e jogar lá pelo empate, e o Fluminense traz essa classificação. Mas o time todo de parabéns, jogou muito, tá? Parabéns, Flusão, mais um passo dado, mais uma vitória. Vamos até quarta-feira ver como é que vai ficar isso aí. Valeu, galera. Esquece não, dá um like, compartilha, comenta. Tamo junto aí.